Olá, você já parou para se perguntar a importância de fazer as perguntas certas? Isso é fundamental na hora da obtenção de informações que formam um arcabouço de conteúdos necessários para que você forme uma consciência crítica, para que você saiba enxergar nas entrelinhas dos acontecimentos aquilo que mais importa, para não ser manipulado, manipulada, enganado, enganada. É muito interessante a gente refletir sobre essa questão. Platão, lá já no seu famoso mito da caverna, ele fala sobre homens presos na ignorância, virados para o lado de dentro da caverna, apenas enxergavam na parede dessa caverna as sombras contra a luz. Ora, quando uma dessas pessoas toma uma nova postura, se vira para fora, se depara com a novidade de um mundo iluminado pela luz da verdade, num primeiro momento essa pessoa fica com a visão um pouco ofuscada, mas depois ela se acostuma, entende o valor da verdade e volta para tentar explicar isso para os outros. Na maioria dos casos, infelizmente, o que acontece é que essa pessoa não é bem recebida quando volta para alertar os outros de que estão nas trevas da ignorância. O mito tem alguns pontos que a gente pode trazer aqui para a nossa reflexão, e eu anotei aqui. A caverna, ela representa o mundo sensível, onde predomina a ilusão e a ignorância. As sombras são as aparências e opiniões que tomamos como verdades. Hoje em dia isso está tão evidente nas narrativas, ideologias. A luz do sol simboliza a verdade e o conhecimento obtidos através da razão. A libertação, o processo de educação e iluminação, que é difícil, porém transformador. O retorno à caverna é a missão de educar os outros, mesmo diante da resistência e da incompreensão. Quem tem contato com a luz acaba assumindo uma missão de levar essa mesma luz para os outros. Os verdadeiros educadores têm esse papel de ajudar as pessoas a sair da ignorância. Na nossa vida, quando nós estamos na escuridão, é muito importante ter a consciência do momento em que precisamos levantar questões. Mas como levantar questões sobre aquilo que a gente desconhece? Sobre aquilo que a gente nem parou para refletir? O completo desconhecimento de um ponto nos leva a ignorá-lo, e impossibilita o avanço do entendimento em determinada área. Por isso que é tão importante saber fazer as perguntas certas. E eu quero agora trazer aqui um trecho do filósofo e educador americano Mortimer Adler, e eu já aviso que toda referência vai estar na descrição do vídeo. Você pode pesquisar o conteúdo que eu utilizei para falar isso para vocês. E o educador americano, ele nos ajuda a entender a importância da pergunta bem formulada diante dos materiais que estudamos. Olha só o que ele diz. Caso você formule uma pergunta ao professor, ele provavelmente lhe responderá. Se continuar com dúvidas, poderá poupar o trabalho de pensar e pedir mais explicações ao professor. Porém, se você formular uma pergunta ao livro, você mesmo terá de responder. Nesse sentido, o livro é como a natureza ou o mundo. Quando você os questiona, eles lhe responderão na medida da sua própria capacidade de pensar e analisar. Olha que coisa interessante. Nós precisamos ter essa percepção. Saber fazer as perguntas certas. O mundo, ou todo o conteúdo que a gente é capaz de assimilar, vão nos responder na medida do nosso avanço na compreensão. É preciso saber questionar. É preciso ter um senso crítico.
Nessa linha também, né, o Kant, ele falava sobre aquele esclarecimento, né? Falava que era tão necessário a gente atingir uma maioridade, sair daquela minoridade, sair da tutela alheia. Não precisamos depender de outras pessoas que façam as perguntas por nós. Até porque essas pessoas farão perguntas para responder aos seus anseios, aos seus problemas, e não aos nossos interesses, aos nossos sinceros questionamentos, às nossas dúvidas. Imagina viver toda a sua existência recebendo respostas para os problemas dos outros e não para os seus. É por isso que a gente tem que crescer intelectualmente, sair dessa infância, né? Atingir a maioridade. É muito interessante entender que todo material de pesquisa vai nos responder na medida em que soubermos fazer perguntas pertinentes. E quanto mais questionamentos críticos fizermos, com sinceridade, não querendo cair em polêmicas e em ataques baratos, como a gente vê por aí, mas com sinceridade, querendo entender os pontos de vista, cada questionamento bem feito nos abre brechas para um aprofundamento naquela questão. Buscar fontes adequadas, fazer as perguntas certas, assimilar as respostas com senso crítico e com um coração desapaixonado. Isso nos ajuda a alcançar essa maturidade intelectual. E eu concluo essa breve reflexão te convidando, né? Já que essa reflexão é sobre o ato de perguntar, eu concluo com uma pergunta. Você consegue fazer as perguntas certas? Você consegue fazer perguntas adequadas? Ou você permite que outras pessoas perguntem por você e recebe respostas que nem interessam para a sua realidade? Pense nisso, na hora de aprender, na hora de assimilar, na hora de perguntar e descobrir. Até a próxima. Tchau, tchau.